Olha aí, pessoal, a grande mídia pulou do barco furado do Lula. Pelo menos é o que parece de vez em quando, é claro. Não é sempre que isso acontece, mas a frequência de postagens críticas ao governo Lula, especialmente naquilo que se refere à área econômica, essa frequência está muito maior e isso é importante frisar, porque demonstra algo que não é irrelevante, absolutamente. Parece que o apoio que o Lula tem junto à grande mídia está se esfacelando. Isso não costuma acontecer de graça, não. Costuma ter um motivo, um interesse por trás. Afinal de contas, esse pessoal apoiou o Lula, essa turma fez o L lá em 2022 com interesse. Não seria diferente agora. Esse pessoal, é claro, age movido por algum tipo de interesse, sem dúvidas, né? Do que se trata, eu ainda não sei, ouso especular alguma coisa, né? Mas vamos ver quais são as críticas aqui do pessoal do O Globo, do site O Globo, uma coluna de opinião, obviamente, também outra coluna de opinião do pessoal do Estadão. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a crítica do pessoal O Globo? Olha a manchete, né, o título da coluna de opinião. Lula demonstra desorientação na economia. Isso aqui é autoevidente, não tem nem muito o que falar a esse respeito. E é uma baita de uma verdade no final das contas, né? É um governo completamente perdido, o governo todo, o Lula mais ainda, né? Tem alguém que ainda consegue pensar minimamente dentro do governo, como o Haddad e a Simone Tebet, que estão longe de ser grande coisa, mas comparado com o restante, realmente tem algum grau mais de ortodoxia econômica. Agora, o Lula, completamente perdido. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os remédios que foram comprados para a presidência da República, antidepressivos, antipsicóticos, enfim, uns remédios um pouco preocupantes. Será que o Lula está na capacidade mental completa dele? Quando ele estava no passado já não era grande coisa, imagina se esse cara começar a ficar senil, né? Mas então, o pessoal aqui já está defendendo o Campos Neto. Pois é, os ataques ao Campos Neto são completamente infundados e são até covardes, né? Essa é a verdade. O pessoal já entendeu isso, até a grande mídia. Porque hoje nós temos uma inflação ainda controlada no Brasil por conta da ação do Banco Central, não é por conta da dívida que aumentou R$ 1 trilhão no governo desse cretino aqui. Claro que não, o governo está atrapalhando o trabalho do Banco Central, mas a duras penas o Campos Neto e a equipe dele têm conseguido manter a inflação no patamar ainda dentro da meta, do teto da meta estabelecido e tudo mais, né? Então, o Lula falou que o Banco Central é a única coisa desajustada no governo dele, né? Pois é, que coisa absurda, né? E falou aqui que o Campos Neto não tem autonomia, ele tem lado político, né? E aí ele tá trabalhando pelo governo anterior, pelo Tarcísio de Freitas aí e tudo mais, né? Então, o pessoal aqui falou que, ok, o Lula tem razão nesse ponto, o Campos Neto não deveria ter jantado ali com o Tarcísio de Freitas, mas isso não faz a menor diferença. No final das contas, o cara é governador do estado. Ah, mas é o futuro candidato à presidência da República. Ninguém nem sabe disso ainda. Não é o momento aqui, né? Agora, o pessoal fala que chamar o Campos Neto de bolsonarista aí é um absurdo total, né? Porque, na verdade, aqui o Campos Neto mostrou independência em qualquer um dos dois governos, né? Inclusive, o Campos Neto falou isso, inclusive, que ele tinha autonomia no governo Bolsonaro. Né, indiretamente, né, ele falou que o teste para a autonomia do Banco Central foi no governo Lula, mas ele já era presidente do Banco Central e o Banco Central já tinha a lei de autonomia na época do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não testou essa autonomia, o Lula que fez isso. Então é importante frisar isso aqui. Aí o que acontece? Né? O pessoal coloca aqui, então, né, que o Campos Neto tem feito o seu trabalho, o Copom tem feito o seu trabalho, Comitê de Política Monetária do Banco Central, inclusive alertado aqui o governo sobre os riscos do descontrole fiscal, porque é isso aqui que causa inflação. Sempre importante frisar. O pessoal da mídia, é engraçado, né? Os economistas, esse pessoal fala que a inflação é aumento de preços, né? Ah, teve inflação no preço do mamão, no preço da cebola, no preço da gasolina. Não.
Aumento de preços é a consequência de uma inflação que já aconteceu. Inflação é aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação na economia que, por sua vez, eleva os preços. Como que tem mais dinheiro circulando? É o governo imprimindo mais dinheiro. Essa é a origem do dinheiro. As impressoras do governo, os computadores, né? Dinheiro eletrônico e tudo mais. Como o governo não pode, de forma direta, despejar dinheiro na economia como acontecia no passado, ele faz isso por meio do endividamento, mais dívida pública sendo emitida. É um ponto que eu sempre coloco aqui. A dívida aumentou R$ 1 trilhão nos últimos 12 meses. Né? Isso não é a rolagem da dívida, é o quanto ela aumentou, fora o que teve que ser rolado, a dívida que já existia antes. Né? Então, a pergunta que fica é, tem dinheiro no mercado financeiro, no mercado de forma geral, na economia, para emprestar para o governo nesse montante R$ 1 trilhão em um ano? Não tem tanto dinheiro disponível assim. Esse dinheiro tem que ser impresso do nada, tem que ser criado, em parte pelo menos, né? Não a totalidade, mas em parte. Ou seja, quanto maior a dívida pública, maior a impressão de dinheiro para cobrir a necessidade do governo de financiamento. E aí, mais dinheiro circulando na economia, porque o governo pega esse dinheiro para circular, mais circulação de dinheiro na economia, aumento de preços, que é o que o pessoal chama de inflação. Ou seja, todo mundo que está falando de inflação aqui sabe, na verdade, que a origem dessa inflação é o descontrole fiscal do governo Lula. E o Copom e o Banco Central estão alertando de forma pertinente o governo a esse respeito. Então, a crítica do Globo ao Lula é isso aí, né? Ele está desorientado do ponto de vista econômico e deveria parar de atacar o Campos Neto e cuidar do controle de gastos e do ajuste fiscal, que é realmente o grande problema do Brasil hoje em matéria econômica, né? Já o pessoal do Estadão usa o curioso título de O Vaudeville de Lula, né? Isso aqui é uma peça teatral mambembe, um humor baixo, assim, de baixa qualidade e tudo mais, né? Então, é um teatro do Lula em matéria econômica, no caso aqui, né? Que o Lula participa de teatros, a gente sabe, desde a época do Teatro das Tesouras, né? Mas aqui é o teatro econômico. Então, o que acontece? Os dois pesos ali, né? As duas alas dentro do governo. A ala mais moderada, vamos colocar assim, Fernando Haddad, Simone Tebet, alguns secretários dessas pastas, desses ministérios, a própria Esther Dweck, né? Que é eu esqueci qual que é a gestão, Ministério da Gestão, é tanto ministério neste governo. E você tem a ala esquerdista máxima, extrema esquerda, foice martelo, que é a ala que é liderada pelo próprio Lula. Gleisi Hoffmann, Capitão Cueca, esse pessoal não tem pensamento próprio, eles são câmaras de eco do presidente Lula. Então você tem essa ala mais agressiva do governo Lula e há uma disputa, uma queda de braço, um cabo de guerra entre esses dois setores. E é aí que o teatro acontece. Porque a equipe econômica que está do lado mais moderado fala que não, vamos cortar gastos sim, a gente conversou com o Lula isso, vai rolar corte de gastos sem dúvida, controle financeiro, não, a meta fiscal vai ser atendida, 100% de garantia. E o Lula fala exatamente o contrário, aqui já nem é mais o Capitão Cueca, não é a Gleisi Hoffmann, não é... O Alexandre Padilha falou isso também, diga-se de passagem, que é um problema o cara ter um cargo grande ali no governo, mas o Lula tem deixado claro que não vai aí absolutamente fazer qualquer tipo de mudança do ponto de vista fiscal, até porque ele já elegeu o Campos Neto como inimigo número 1 econômico do Brasil. A culpa do desastre econômico que 2024 vai ser já vai cair no Campos Neto, já se sabe que o Lula vai culpar ele. Não tem outra assim, alternativa. O Lula já falou, não vou trabalhar pela economia, não vou melhorar a economia, vou botar a culpa no Campos Neto, que é muito mais fácil de resolver o meu problema, né? Então, os ministros estão aí tentando falar que, na verdade, tem um cardápio de opções que vão ser apresentadas para o Lula, que foram apresentadas, e ele achou muito interessante, vamos trabalhar isso sim, vamos cortar, dá para ganhar dinheiro aqui, dá para ganhar dinheiro ali, né? O Haddad falou que eu senti um presidente bastante mais senhor dos números, né? Caramba, até parece que isso aqui convence alguém, né? Então, o pessoal até falou, né? Não, o Lula cobrou a equipe econômica um plano de ação para reavaliar os gastos, né? Reduzir os gastos que não fossem necessários. E é claro que isso aqui foi mais um discurso para o mercado numa semana muito ruim, e que, na verdade, isso aqui acabou inaugurando uma semana pior ainda, no final das contas, foi na segunda-feira isso. Só que no dia seguinte o Lula deu a tal entrevista lá para a CBN, que foi um desastre completo,
E aí ele falou que não vai rolar isso aí, né? Falou aquela história de que o pessoal tá falando cortar gastos, mas tem gasto e tem investimento, tem que diferenciar as duas coisas, pelo amor de Deus, né? O cara me volta com essa história aqui e tudo mais, e disparou contra o Banco Central, absurdamente, contra o Campos Neto e tudo mais, ou seja, né? Ele tá falando basicamente isso aqui, que o Brasil tá muito bem, a economia tá maravilhosa, só tem uma coisa desajustada que é o Banco Central. Se tem só uma coisa desajustada, meu amigo, todo o restante não precisa mexer. Os gastos, o descontrole fiscal, nada disso precisa ser avaliado. Tá tudo em perfeito estado aqui, né? E aí, qual é o grande ponto que a gente tira dessa história? Que todo esse papo de controle fiscal, de redução de gastos, de estudo sobre isso, é um teatro. Isso é para inglês ver, para investidor estrangeiro ver. Não é a realidade, porque a realidade é o Lula gastando como sempre, investindo nessa ladainha de que gasto não é desperdício de dinheiro, é investimento que vai ter retorno, etc. Aí, e a culpa é do Campos Neto no final das contas, não faz a menor diferença para ele porque ele já elegeu o seu culpado. Então, bastante interessante ver a mídia captando, parece, isso que a gente sempre soube, ou pelo menos assumindo o que eles também sabiam, mas não queriam assumir. Isso aqui, conforme eu falei no início do vídeo, tem algum tipo de interesse por trás. Eventualmente, o interesse é a saída desse cara aqui, entregar a mão para manter o braço. Muito melhor um Geraldo Alckmin ali, continuando a fazer os agrados, as benesses da grande mídia, do que um Lula destruindo o Brasil, né? Então, entregar a cabeça desse cara numa bandeja não seria algo difícil de fazer, e a grande mídia certamente iria embarcar nessa onda. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.